Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos, e esses são os destaques econômicos da semana até 2 de novembro de 2025. No cenário internacional, ganharam relevância as decisões de política monetária, começando com a dos Estados Unidos, que reduziu a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual para a faixa entre 13,75% e 4% ao ano. Essa decisão não foi unânime, nós tivemos um voto do Stephen Miran, recém-indicado pelo presidente Donald Trump para o colegiado do FONC, que defendeu um corte mais agressivo de meio ponto percentual, enquanto Jeffrey Schmidt defendeu, por sua vez, a manutenção da taxa básica de juros. Nós tivemos três grandes recados no comunicado, primeiro deles envolvendo a avaliação de que a atividade econômica americana está expandindo num ritmo moderado, e aqui nós temos uma diferença em relação ao comunicado da decisão do mês de setembro, onde se reparava, onde se analisava que o nível de atividade americano havia arrefecido no primeiro semestre de 2025, então nós temos aqui uma diferença, ou seja, o reconhecimento de que houve um ganho de tração, ainda que não muito expressivo, do crescimento dos Estados Unidos, e os outros dois recados que não apresentaram alterações para a decisão de setembro, ou seja, de um mercado de trabalho onde a geração de postos de trabalho formais desacelerou, e enquanto que a taxa de desemprego se manteve em patamares deprimidos, e a inflação que acelerou e que se mantém um pouco elevada. A grande novidade envolveu a sinalização dada para o futuro quando nós tivemos a tradicional coletiva de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell. Ele simplesmente não cravou em diversas oportunidades a continuidade desse ciclo de corte da taxa básica de juros na reunião, no encontro a ser realizado no mês de dezembro. E uma das justificativas para tanto envolve a incerteza quanto à estimativa da taxa neutra de juros, ou seja, aquela que equilibra oferta e demanda, que não causa pressões inflacionárias nem desinflacionárias. De fato, quando nós olhamos para os prognósticos dos próprios dirigentes do FONC, existe uma estimativa que é bastante ampla, que diverge bastante entre os membros. E pelo fato de nós já termos tido dois cortes de juros, nós nos aproximamos um pouco mais, portanto, desse valor com relação então à taxa neutra de juros, e isso então advoga e demanda na realidade por uma postura um pouco mais cautelosa por parte do FONC. Então precisamos observar para ver o que vai acontecer, sobretudo se realmente tivermos um encaminhamento com relação ao shutdown, a paralisia da máquina pública, e então novos dados de atividade econômica que possam então sinalizar um pouco melhor sobre o estado das artes a respeito aí da economia americana. Também tivemos decisão de política monetária na zona do euro, a manutenção da taxa básica de juros em 2%. O presidente Christine Lagarde afirmou que a política monetária está bem posicionada no bloco, ou seja, a tendência de que, se não houver nenhum tipo de surpresa econômica, que a taxa de juros no bloco, na região, continue nesse patamar. E com relação à taxa básica de juros no Japão, a manutenção aí em 0,5% ao ano. Existia até algum tipo de possibilidade envolvendo aí um possível aumento para 0,75% ao ano, algo que não aconteceu. E na realidade o presidente do Banco Central japonês afirmou que deseja esperar um pouco mais para ter indícios, evidências de qual que vai ser o nível das negociações salariais envolvendo empresários e também trabalhadores no Japão, e também para avaliar um pouco dos riscos relativos, sobretudo, ao cenário internacional antes de aumentar efetivamente a taxa básica de juros japonesa. Nós também tivemos um encontro bem sucedido entre o presidente americano Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping, tanto é que a tarifa média de importação aplicada pelos Estados Unidos para a entrada de produtos chineses no território americano diminuiu de 57%
para 47%, e aquela retórica envolvendo a possibilidade de uma sobretaxa de 100% por parte dos Estados Unidos para a entrada de produtos chineses no território americano, isso acabou ficando num segundo plano. Então, chegamos então à conclusão de que realmente, pelo menos nesse primeiro momento, esse encontro acabou sendo bem sucedido. Aqui no Brasil nós tivemos indicadores relativos ao mercado de trabalho para o mês de setembro de 2025, tanto a PNAD como também o CAGED. Então, o CAGED teve um saldo entre admitidos e desligados com carteira assinada de 213 mil vagas, veio acima das expectativas, e a PNAD nós tivemos novamente a mínima histórica da taxa de desemprego, 5,6%, até o mercado esperava uma leve queda para 5,5%, algo que não aconteceu, mas nós temos diversos outros indicadores que corroboram com essa força, com essa resiliência do mercado de trabalho brasileiro, e aqui são duas as implicações principais. A primeira delas é de que enquanto o mercado de trabalho permanece resiliente, isso ajuda a dar corpo, dar força, dar robustez para o consumo das famílias, e esse é o principal vetor de expansão do PIB brasileiro. E aliado ao fato de que nós temos diversas medidas de incentivo ao consumo, de estímulos à demanda, ao mesmo tempo também colabora para manter a chama da inflação acesa e dificulta o trabalho do Banco Central em perseguir a meta de inflação de 3%. Então também tem as suas implicações do ponto de vista de política monetária. Vamos então aguardar os próximos indicadores, os próximos levantamentos. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.